noite. Mais uma quinta-feira aqui. Quinta-feira passada foi a nossa estreia do programa Te Aconchega. O nome do programa já diz tudo, gente. Te Aconchega. A gente está aqui mesmo para aconchegar, trazer esse aconchego para vocês, famílias atípicas e famílias não atípicas também que querem conhecer mais sobre isso, né? Profissionais da saúde que pode acompanhar o programa aqui para conhecer um pouquinho mais também. Semana passada, na nossa estreia, eu trouxe duas convidadas aqui que elas vão ficar com esse mês de outubro todinho comigo, porque é muito assunto. A gente nem abordou nada semana passada, a gente conversou poucas coisas mesmo para trazer para vocês. Então, a gente tem muito o que trazer para vocês. Então, mês de outubro eu vou trazer aqui, né, a Gabriela Andrades e a Sabrina Barcelos. Nós vamos falar aqui um resumo rápido. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, assim, sobre detalhes delas, no programa de quinta-feira passada, tá salvo aqui no Facebook da Vale TV e também lá no canal do YouTube, tá? Aí, se vocês quiserem também, gurias, depois cortarem e passarem no programa, no canal de vocês nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, né? Podem ficar à vontade, tá? Mas eu quero aqui fazer meu agradecimento. Eu fiz semana passada, eu vou reforçar de novo. Quero agradecer muito a Vale TV por essa oportunidade que está me dando de trazer mais conhecimento para as famílias atípicas, porque eu vejo que precisa ser falado muito, por mais que sejam falado na internet ou na TV, eu não sei se tem muito falando sobre isso, mas a gente está abrindo aqui esse leque, né, para as pessoas começarem a falar mais sobre isso, para levar conhecimento, para não ocorrer coisas que acontecem aí hoje por falta de conhecimento, de pessoas que vivem na ignorância, não conhecem o assunto e acham que ou é bobagem, ou é birra, ou é teimosia, e não conhecem o porquê daquele comportamento que uma criança atípica muitas vezes tem. Então, o programa Te Aconchega, que foi lançado na quinta-feira passada, a gente vai trazer para vocês profissionais da área da saúde, da área da educação, que trabalham diretamente com crianças atípicas, seja com autismo, TDAH, síndrome de Down. Então nós vamos abordar muito esse assunto aqui para vocês conhecerem mais a cada dia, um pouquinho mais e mais e mais. Agradecer novamente ao Jean por ter me dado a oportunidade de conhecer essa casa, né, conhecer vocês, telespectadores da Vale TV, aqui no canal da NET, claro, no canal 14 e no canal 6. Fica um pouquinho difícil o nosso engajamento de conversa, né? Mas como fica salvo e também passa aqui no Facebook da Vale TV e no canal do YouTube da Vale TV, aqui vocês podem sim deixar comentários, curtida. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse quadro, esse programa, né? Não é mais quadro, porque o quadro eu tinha lá no Fala Cidade, que era o Prato que Nutre, que até o nome a gente trocou justamente com essa intenção de não falar só de nutrição, de não trazer para esse foco, e sim trazer um foco maior para vocês sobre essas dificuldades que as famílias atípicas têm e precisam de ajuda. E que nem também as famílias típicas também que querem conhecimento. Por exemplo, a minha família é uma família típica, mas eu tenho os meus irmão e minha irmã que são uma família típica, né? Que eu tenho sobrinhos autistas. Então, eu como tia eu vejo dessa forma, gente, eu como tia, eu preciso entender sobre isso, para entender o que passa nos meus sobrinhos, para ajudar a minha família, para ajudar a minha irmã, para ajudar o meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas, né, que eu agora tenho a sobrinha mais velha também, foi diagnosticada agora há pouco, acho que um mês, tem 23 anos, também é autista. É que daí a gente descobre que muitas coisas se enquadram, né, de que vem já, realmente ela tinha as características, né. Para vocês terem uma ideia, olha o quanto demorou, porque isso não era o meu mundo. Foi ser o meu mundo quando eu tive meus sobrinhos atípicos, meus sobrinhos no aspecto autista. Eles são de grau diferente, têm dificuldades diferentes, por isso que se chama espectro, né? Porque não é uma coisa engessada para cada criança. Ah, mas a minha criança, ela enxerga. A minha criança, ela olha, tem contato visual, ela fala, ou ela não tem dificuldade social, e as pessoas acham que a criança autista, ela tem que ser não verbal, ela tem que ser não visual, ela tem que ter dificuldades que nem todos têm. Então, por isso que tem graus 1, 2 e 3, né? E dentro da nutrição,
é diferente o grau do autismo para o grau da seletividade alimentar, para o grau de algum outro transtorno que também pode estar relacionado, que é uma das características das crianças autistas, né? Então, semana passada, na abertura, eu trouxe essas duas convidadas maravilhosas, que eu trouxe de novo aqui, vou trazer semana que vem e na outra, para continuar esse assunto para vocês, tá? Que é a Gabriela Andrades, deixar para se apresentar rapidinho para vocês aqui de novo, e a Sabrina Barcelos, que só se apresentou praticamente semana passada, né, gurias? Só se apresentaram e não deu para falar nada, né? Abrangei o trabalho delas, nem nada. Até anotei algumas coisinhas assim que a gente estava conversando semana passada para a gente voltar esse tópico hoje aqui para vocês, tá? Então é isso, Gabi, se quiser falar de novo pro pessoal aí, onde tu trabalha, como é que é, quem não viu o programa passado já tem uma ideia. Então, muito boa noite a todos, obrigada novamente pelo convite. Meu nome é Gabriela Andrade, sou nutricionista e terapeuta alimentar. Eu atendo hoje em Porto Alegre e também online. O meu grande nicho é crianças típicas e atípicas com dificuldades alimentares, então esse é o meu foco hoje. E o meu trabalho dentro com crianças com autismo, ele envolve duas esferas, assim, vamos dizer, né? Então, na verdade, são três, que é o tratamento clínico desses pacientes, a terapia alimentar, que vai ter um objetivo de ajudar essas crianças a expandirem a sua alimentação, e também o cuidado com os pais, né? Então, quando a gente atende a criança, a gente não atende só ela, a gente atende toda a família que está envolvida junto deles. Então, é um trabalho triplo que a gente tem, né? E eu sou muito feliz assim, grata a Deus, assim, por ter me levado por esse caminho de forma tão natural, assim, e também de ter essa oportunidade de estar aqui também conversando com vocês e poder falar um pouco mais, assim, e espero também poder contribuir com algumas informações. Deixar que a Sabrina agora fale para vocês também um pouquinho, né? Na semana passada a gente falou sobre a Associação Estrela Azul, do trabalho importante que a Sabrina tem. Eu até estava pensando, ela falando semana passada, gente, a Sabrina tem trabalho para fazer, porque não é fácil o que ela resolveu. Na verdade, toda profissão tem suas dificuldades, né? Mas a conscientização, assim, na minha opinião, com professores, com ajudar os pais, assim, é um trabalho muito importante que deve ser feito. E tu vai ter muito trabalho para fazer, porque, né, tem muita gente ainda que precisa abrir a mente, abrir a cabeça para entender mais sobre isso, né, Sabrina? Verdade. Bom, eu sou Sabrina, né? Sou mãe atípica do Gabriel, que está dentro do espectro autista, tem 16 anos, e do Lucas, de 15 anos, que é um menino neurotípico. Sobre o meu trabalho com as famílias, né, e as escolas, eu acho de grande importância essa integração entre todos os profissionais, né, os terapeutas, a escola. Eu sempre digo que é uma tríade, né? Essas três têm que andar de mão dada, né? A escola, a família e os terapeutas, porque senão vira uma guerra de braço, né? Cada um puxando por um lado e ninguém consegue desenvolver as habilidades daquela criança. Então a gente tem que estar dentro dessa tríade, né? Se desenvolver ali dentro e estar de mãos dadas, né? Caminhando na mesma direção para que a gente possa desenvolver as habilidades dessa criança, né? A família, como eu falei no programa passado, recebe o diagnóstico, fica completamente sem chão, perdida, apesar de toda a informação que tem hoje. As famílias continuam saindo do consultório médico sem saber para onde ir, sem saber para onde começar, né? E esse é o trabalho que eu costumo fazer, esse acolhimento, tá direcionando as famílias, né? Acomodando, aconchegando elas dentro do espectro, para assim, que quando a gente recebe o diagnóstico não é o fim, né? É o começo, e é ótimo porque quando tu tá sem o diagnóstico, tu não sabe para que lado ir, o que está acontecendo, o que é isso que está acontecendo com meu filho, né? E quando recebe o diagnóstico, tu tem um norte. Então, receber o diagnóstico não é o fim, é o começo da tua caminhada dentro do espectro. Tu pode buscar as pessoas certas para dar os tratamentos certos, as terapias certas e desenvolver essa criança o máximo que ela tem de potencialidades, né? A gente focar nos potenciais e não nos desafios, né? Uma coisa que eu estava pensando agora, que a gente tem que trazer bastante para o público também, é não se preocupar em não romantizar, né? Porque a gente pega muitos pais, muitas mães, assim, exaustas, né? Precisando desse acolhimento, precisando dessa ajuda, né? Porque é tanta terapia, é
que a gente acaba, a gente que trata a criança, que nem a Gabi falou, que tem que tratar os pais também. Eu conversei isso ontem lá na clínica, da necessidade também de acolher esses pais, porque chegam assim cansados já, né? E a gente vê também muita negação, né? Quando tem um diagnóstico, de não aceitação do diagnóstico, que nem até na aula de ontem teve, agora eu lembrei, que a professora falou que ela teve o caso do pai, que teve o diagnóstico do filho autista, do espectro autista agora há pouco tempo, só que como ele teve um diagnóstico anterior de transtorno, como é que foi que ela falou? Transtorno de comunicação, transtorno comunicativo, que ela disse que nem sabe que se existe esse transtorno, porque nunca ouviu falar nesse transtorno. Só que para o pai é mais aconchegante para ele dizer que o filho tem um transtorno de comunicação do que dizer que está dentro do espectro autista. Ainda tem essa barreira, muitos pais enfrentam essa barreira. Tu comentaste no programa passado que na TV aberta, né, nas TVs, a gente não fala muito do autismo do dia a dia, a gente fala daquelas altas habilidades, The Good Doctor. Então os pais têm às vezes essa imagem romântica do autismo de altas habilidades, que vai ter uma memória excelente, e daí quando se depara com o autismo real, vem o luto, vem a negação, porque não é bem como mostra na TV, né? Porque geralmente mostra na TV as altas habilidades, a superdotação, aquele autista que tem uma memória excelente, que é médico, né? Que é advogada, né? Que se destaca, mas isso é 1% só, né? Das pessoas que estão dentro do espectro. O restante passa por diversos desafios, diversas limitações. Os pais não estão preparados para aquilo, né? Eles estão... hoje tem essa romantização hollywoodiana aí do autismo nos filmes, nos programas de TV. E geralmente no programa de TV vai o cara que tem alta habilidade, então a gente tem esse equívoco, né, de personificar todo o autista como gênio, né, super gênio, mas não é, a realidade é outra, né? A grande maioria passa por diversos desafios, e ter um programa que fala o autismo real do dia a dia, né, aconchega, acalma, né, acolhe essas famílias que começam a viver uma outra autismo que eles não conhecem, né, que eles estão aprendendo no dia a dia. Esse negócio da mídia, de falar sobre esse ponto, também entra bastante para nós da nutrição, né, Gabi? Sim. Porque, assim, o que acontece, que eu já estou presenciando já, assim, que nem eu falei ontem, eu resolvi trabalhar com criança e já, dentro do espectro autista, dentro desse mundo, né? Então, eu não trabalhei com crianças típicas, não trabalhei aquela coisa mais, vamos dizer assim, tranquilas, né? Vamos usar essa palavra. E já caí assim, não, eu quero isso, eu quero enfrentar isso, eu vou atrás disso, eu vou conhecer, eu vou ajudar essas famílias, porque realmente tem essa necessidade da informação correta. Porque a gente vê pais que vê que, fulano mandou tirar isso, fulano mandou tirar aquilo, né? E vão sozinhos fazendo as coisas e aquilo vai piorando. Umas dietas inconsistentes, né, que não tem fundamentação. Eu acho que assim, né, enquanto profissional da saúde, enfim... Sabrina também, né, que tem papel super importante. A gente precisa ajudar essas famílias a alinhar as expectativas sobre a criança. Entender que é um processo, é uma montanha russa, né? Então, daqui a pouco ele está bem, daqui a pouco ele já não está tão bem. Então, alinhar e saber, ajudar eles a entenderem como que é esse processo, né? Como vocês falaram da romantização. Né, dentro do meu quadrado, que é a nutrição, eu fico pensando muito nisso. Quando a gente tem uma criança dentro do espectro, ela pode ter diversas causas para não estar ali comendo. Então, pode ser causa sensorial, causa orgânica, comportamental também, né, que acaba sendo muito parecido com questões sensoriais, né? Então, a gente precisa ajudar esses pais a alinhar as expectativas, que daqui a um pouco ele vai estar comendo, né, falando de nutrição, vai estar comendo super bem, mas daqui a pouco ele pode simplesmente começar a rejeitar tudo, né? Então, alinhar que não vai ser um processo linear, né? Tem esses altos e baixos, né? De repente, por exemplo, eu tenho casos que já há pouco tempo eu já estou tendo evolução, mas e os pais ficam trifelizes, né? Empolgados. Claro. Mas lembrar que não tem cura, que não é uma cura, né? Que isso é um tratamento. Vamos supor, acontece muito, né, Gabi? Da criança ficar doente e regredir tudo. Simplesmente ela tem uma dor de garganta ou ter
uma desbiose, sei lá, uma diarreia, ou ficar constipado, e regredir. E às vezes, mas por que aconteceu isso assim? Meu filho estava indo tão bem. Sim. E os pais, a gente pode até se culparem por isso, né, Gabi? Isso é bem comum, né, de se acontecer. E eu acho que essa questão, vocês estão falando também de habilidades, enfim, a gente como terapeutas, a gente vai ajudar essa criança a desenvolver habilidades, né? Então, ao longo do tempo, tem crianças que vão ter mais habilidades, outros que vão ter menos. E se tratando de alimentação, principalmente, a gente vê muito crianças que não comem por falta de habilidade para comer, de simplesmente não estar tudo alinhado sensorialmente, da parte motor oral. Então, essas habilidades elas vão sendo ajustadas ao longo do tempo. Mas, para isso, né, essa criança precisa estar bem como um todo. Então, na parte orgânica, precisa estar com o intestino legal, né, precisa estar com o intestino adequado. Porque eu sempre digo isso, a nutrição, dentro do espectro autista, assim como todas as outras áreas, né, todos os outros profissionais, tem uma grande importância nisso, porque uma criança que está constipada, que está tendo problemas, enfim, diarreias ou qualquer outro sintoma, ela não vai conseguir ir bem nas outras terapias também. Então, tudo está muito linkado. Então, não querendo puxar a brasa, né, para a nossa profissão, acredito que todo autista deveria ter realmente um nutricionista, ou que tivesse realmente essa informação, como a gente está trazendo aqui, da importância realmente dessa criança estar bem nutrida, estar bem acompanhada, para que ela possa ir bem nas outras terapias também, né? Uma coisa que eu vejo também, Gabi, tu já deve ter visto bastante, os pais rotularem as crianças também. Vamos supor assim, meu filho é seletivo. Aí o que a gente faz? A gente entrega para esses pais o rastreio e o diário. Aí tu vai olhar o rastreio da criança, ela come muita coisa, mais de 40 alimentos. Mas como os pais às vezes acham assim, não, mas ele é seletivo porque ele não come tal alimento, porque ele só come a bolachinha de tal marca, né? Mas isso também é importante a gente falar para as pessoas, assim, entenderem um pouquinho sobre o que é uma seletividade alimentar. Eu acho bom, de repente, nós reforçar isso para eles hoje, se puder falar assim para eles. Então, a seletividade, ela tem alguns níveis. Então, por exemplo, tem crianças que são mais graves, né? Tem uma dificuldade muito maior em comer, e tem outras que são mais leves, então que vão selecionar alguns alimentos dentro dos grupos alimentares. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade mesmo na alimentação, ela não vai comer porque não quer, ela não vai comer porque ela não consegue. Por exemplo, uma criança que está com repetidos casos de otite, né, que é muito comum em crianças. Uma criança está sempre com tite, ela vai estar sempre mal. Quem é que vai querer comer sempre, né, vários alimentos, estando sempre mal? Elas vão acabar optando por alimentos que trazem mais aconchego para elas, né, mais segurança também. Também crianças que têm alguma dificuldade na mastigação, alguma disfunção sensorial. Então, elas vão acabar deixando de comer alguns alimentos porque elas não conseguem. Então, isso acaba realmente virando uma bola de neve. Essa criança vai comendo sempre os mesmos alimentos, vai padronizando aqueles alimentos e depois vai ser difícil de introduzir algo novo. Então, aí que entra o nosso papel, que é de ajudar essa criança a criar habilidades para poder ajudar essas crianças a comerem. Né? E dentro da seletividade a gente tem a seletividade leve, moderada e severa. Isso, a severa é realmente aquela criança que fica lá 1 hora comendo, aquela criança que deixa de comer um grupo inteiro de alimentos, então não come um grupo inteiro de legumes, de verduras, carboidratos, proteínas. Aquelas crianças que não conseguem nem chegar perto dos alimentos, não conseguem nem tocar, nem interagir com os alimentos. Então, eu vejo muitos casos de crianças que comem em cômodos separados da família, do restante da família. Não é porque ela está tendo birra, né? É porque ela realmente não consegue estar ali, naquele ambiente. O cheiro a incomoda, o aspecto visual também dos alimentos. Então,
E tem aquelas crianças que são mais leves realmente, então acaba sendo muito mais comportamental esses níveis mais leves de seletividade, que são crianças que comem, por muitas vezes, todos os grupos alimentares, mas não selecionam mais, né, o que vai comer. São crianças que já conseguem ficar à mesa, já conseguem ficar com o alimento mais próximo. Então é isso, depende muito da criança em si e das causas dessa seletividade. Um exemplo da nossa profissão, né, como nutricionista, que a Sabrina, quando eu conheci a Sabrina disse assim, nossa, eu não sabia. Eu tive uma mãe também que tem um filho de 11 anos, ela disse assim, nossa, eu já levei meu filho em tanto lugar, em tantos profissionais de saúde, nunca pensei em levar numa nutricionista. E como é importante o nosso papel dentro do aspecto autista, dentro desse, porque não só dentro, mas eu digo no geral, gente, porque as crianças elas estão em desenvolvimento, elas estão em fases importantíssimas, né, de crescer e saúde. Por que a gente quer para os nossos filhos? Eu quero as minhas filhas adultas, né, que já tenho 2 filhas que já são adultas, saudáveis, né? Eu não quero aquele medo de mãe eu não quero que minhas filhas vá primeiro que eu. Eu quero ir primeiro que elas, velhinhas, conhecer netos, sabe? Como é que eu vou dizer assim, esse caminho assim que a gente cresce meio que pensando assim, eu quero que elas cresçam profissionalmente, tenham as coisas delas, né? Quero que elas tenham saúde e o quanto é importante a nutrição dentro desse mundo, né, Sabrina? Que vocês praticamente ficaram desconhecia, descobrindo. né? Eu, quando conhecia a nutrição, quando eu comecei a estudar a parte da nutrição para a pessoa com transtorno de espectro, eu entendi, né, que o intestino é nosso segundo cérebro e quão importante é para o nosso organismo, para desenvolver, até para eliminar crises, a gente cuidar do intestino, cuidar da alimentação, né? Eu sempre tive uma alimentação bem rigorosa, assim, na questão de alimentos saudáveis em casa, né? Para o Gabriel ter acesso a esses alimentos. O Gabriel teve um período que ele era muito seletivo. E as pessoas perguntavam para mim, como é que tu faz? O Gabriel é seletivo e ele só comia legumes, verduras e alguma proteína, né? Como que tu faz para ele comer verdura, legume? Não tem oferta de outras coisas. Então ele busca dentro daqueles alimentos saudáveis, né, a consistência que ele gosta, a cor que ele gosta, né? Porque a gente não oferecia refri, não oferecia salgadinho, não tinha oferta em casa de doces e coisas que não são saudáveis. A gente tinha a oferta de muita fruta em cima da mesa, acesso a legumes, verduras. Então ele buscava dentro da seletividade dele de crocância que ele precisava lá na cenoura, né, em vez de buscar num salgadinho. Então a cor, né, amarela, que ele tinha dificuldade de comer, ele buscava as outras cores em outros alimentos, mas alimentos saudáveis, né? E essa questão da terapia alimentar é importante, porque, como vocês falaram nas falas de vocês, não é só fazer uma dieta e entregar para a mãe. Dentro do autismo é muito mais do que isso, é muito mais. Precisa ser terapêutico, precisa vir de baixo, de base, para estar interagindo com aquele alimento, que às vezes não é só algo que faz mal para ele, não é só uma alergia, é algo que ele não consegue ter acesso, que ele não consegue tocar, não consegue cheirar. Então, a terapia alimentar vem muito mais trazendo maior desafios também para os profissionais e para os pais, mas também traz mais resultado, né, para a família na questão da alimentação. E eu costumo dizer assim que nós, famílias atípicas e terapeutas de crianças atípicas, a gente é semeador de cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore imensa que vai até 40 metros de altura, né, 12 a 14 metros de circunferência, mas quando tu planta o cedro, ele é plantado no terreno rochoso, que é o terreno que a gente vive, né? A gente não tem um sistema educacional apropriado, não tem um sistema de saúde adequado, então a gente planta num terreno rochoso. E o cedro do Líbano, quando ele cresce, né, a gente consegue visualizar na parte superior 5 centímetros. Ele cresce devagar, ele cresce lento, parece que não está desenvolvendo, mas enquanto ele cresce 5 centímetros na parte superior, na parte inferior as raízes já estão 1,5 metro. Então, por isso que eu digo, nós pais e terapeutas de criança atípica, de jovens atípicos, a gente é semeador de cedro do Líbano. Às vezes o nosso trabalho parece que não está frutificando, não está desenvolvendo, né? Mas a gente está plantando raízes fundas, profundas, que vai ajudar essa pequena árvore virar uma árvore enorme, um dia com muita né, força, com muita independência da gente, né? Que esse é o plano.
Falando agora, aproveitando essa parte, esse gancho do intestino que eu estava falando, nós vamos trazer esse assunto para a próxima quinta-feira, porque vou dar um relato para vocês aqui bem rápido. Eu sou tia atípica, né? Eu tenho 2 sobrinhos, 3 sobrinhos agora, porque a minha sobrinha foi diagnosticada há pouco tempo. E o meu sobrinho mais novo, a minha irmã não pôde vir numa festa que eu fiz, porque ele andava com muitas crises, muitas crises. Esse entra o papel do nutricionista. Claro, ela é minha irmã, né? Então eu tenho uma intimidade bem grande com ela e tudo. E eu disse assim, outra coisa que a gente muitas vezes não faz, né, Gabi, é dar plano alimentar, Sabrina, muitas vezes. Né? Algumas vezes a gente dá o plano para dar um norte para os pais, mas algumas vezes a gente já não chega assim, já larga um plano alimentar para a família. Porque primeiro a gente precisa acolher essa família, ajudar essa família, dar um norte para ela, aí depois sim, né, Gabi, a gente passa esse plano alimentar, né? Porque às vezes as pessoas rotulam muito isso, o nutricionista é para plano alimentar, vamos dar um plano alimentar, né? Só que a gente... Desculpa só te interromper, eu já tive Capaz? pais que me disseram assim, o médico disse que nem valia a pena eu vir aqui contigo, porque tu só ia dar um cardápio e não ia adiantar. Então, Tem muito disso. Então eu recebi uma família também agora há poucos dias lá no particular, disse assim para mim, um pediatra bem conhecido, disse para ela assim, não, deixa ele passar fome, deixa ele ficar sem comer, que ele vai, quando ele tiver fome, ele vai comer. Meu Deus. Eu acho que falta muito. Em 2023, falta sabe? capacitação, inclusive para médicos. Às vezes os pais. Eu recebi ontem uma mãe do Rio Grande do Norte, eu acho, no meu Instagram, falando justamente isso, que ela saiu lá do consultório sem saber os profissionais a procurar, né, os profissionais a seguir, e que ela ouviu falas assim do próprio médico, né? Isso aí não, com o tempo vai melhorar. Ainda bem que esse médico disse assim para os meus pais, né? Os pais atípicos lá que eu atendo. Disse, não, ela está te pedindo isso porque a gente tem esse problema, eu vou falar no programa seguinte, que o nosso tempo aqui já acabou. Eu vou anotar aqui o tópico para nós não esquecer de falar sobre os convênios, né? Essa dificuldade que a gente tem de alguns exames, algumas coisas. Vou anotar aqui para a gente não esquecer de falar no próximo programa. Os convênios, eu vou dar também um exemplo de um pequeno manejo que eu dei com o meu sobrinho, que já teve resultados maravilhosos, assim, um prazo muito curto. Então, por isso que a orientação dos Nutri, que vocês forem procurar, que tem essa especialização, que sabe trabalhar dentro do espectro autista, sabe poder fazer esses manejos, é importante, porque também tem nutricionistas que, infelizmente, querem abraçar tudo, e eles não têm esse conhecimento específico, tá, gente? Então, você tem que cuidar bem. E hoje a nutrição, eu digo assim, que é que nem a medicina, no meu ver. A gente faz a faculdade de graduação de nutrição, mas a gente sabe o básico, tá? Como se fosse um médico, sairia clínico geral. Se um médico quer se especializar numa área, ele vai lá e faz especialização. A nutrição é a mesma coisa agora, tá? Então, é um leque bem grande para vocês procurarem. Então, quando for procurar um nutricionista para a área que vocês forem precisar, procurem a especialização desse nutricionista, se ele tem especialização nessa área que vocês estão precisando, porque isso é bem importante, né, de não querer dizer assim, mas ela me atende emagrecimento, vai atender meu filho. Não, calma aí, né? Ela tem conhecimento sobre a área, ela realmente vai poder ajudar teu filho, que pode vir atrapalhar, né? Então é isso. Então eu anotei os tópicos aqui para essa quinta-feira que vem. A gente volta de novo com a Sabrina e com a Gabriela para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse tema tão importante, tá bom? Então, agradecer vocês mais uma vez. Lembrando que quem quiser fazer patrocínio, quem quer ajudar aqui o quadro não, eu ainda vou ter que gravar, que agora não é mais quadro, gente. É o programa Te Aconchega, né? A gente tem várias propostas, acho que são 4 propostas para quem quiser participar aqui, a divulgar o seu produto aqui. E a gente também pede muito encarecidamente que vocês divulguem esse quadro para outras pessoas, para outras redes. Compartilhe no Facebook de vocês, no Instagram de vocês, né? Manda o link para as pessoas do WhatsApp, para a gente poder levar mais informações a cada vez mais e fazer do Te Aconchega realmente uma coisa aconchegante para todos vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima quinta-feira.